Então, quando a gente fala em pesquisa, a gente tem um papel muito claro do profissional da informação nesse contexto, né? Tradicionalmente, numa biblioteca universitária. Atualmente, em bases de dados hoje, né? Em editoras, por exemplo, que vendem conteúdo, né? Que vendem assinaturas de acesso a periódicos científicos, né? Profissionais que atuam em repositórios, né? São várias fontes de informação científica hoje que ganham importância, né? A gente tem aí no advento aí da pandemia, a gente tem uma mudança no processo, uma mudança, um uso mais intenso de algo que já existia, né? Vocês já devem ter ouvido falar dos pré-prints, né? Ou seja, artigos que são publicados sem passar, que são disponibilizados, né? Publicados no repositório, antes de passar por avaliação, né? Então, pesquisa científica, publicação, né, da pesquisa, ela depende da avaliação dos pares, né? Esse processo de avaliação é um processo que começou lá no século XVII, né? No século XVII, as primeiras revistas científicas surgem, né? A gente acaba usando mais na área periódico científico, né? Mas, em geral, se fala muito revista, né? Então, às vezes, vocês vão ver falar revista científica, periódico científico, é a mesma coisa, né? Então, apesar dos periódicos serem lá do século XVII, a questão de essa prática de avaliação já era comum na troca de informação, troca de ideias entre cientistas, né? Antes disso, né? Então, alguém propunha algo novo, e aí esse autor submetia, né, esse trabalho a um outro entendido do assunto, para que ele fizesse considerações, né? Então, hoje, em virtude de ter mais velocidade de publicação na quantidade de produção científica que foi gerada em relação à Covid, né? O uso desses pré-prints se tornou muito mais intenso. Por que pré-print, né? Antes da impressão, né? Então, hoje, pouco se imprime, na verdade, né? Mas o nome ainda está relacionado quando, principalmente, a produção científica ela era publicada impressa, né? Então, toda essa mudança, essa dinâmica, né, faz com que a pesquisa tenha suas características alteradas, a dinâmica desse processo, né? Então, o profissional da informação, ele acaba atuando numa quantidade de etapas desse ciclo de pesquisa, né? Então, essa disciplina, ao mesmo tempo que ela procura equipar vocês como pesquisadores, né? Que pode ser que alguns, ou a maioria, pode ser que a última pesquisa que faça é o TCC, né? Depois vai para o ambiente profissional e não retorna à pesquisa, né? Mas, também vocês podem ter atividade profissional nesse contexto também, né? Então, existe uma utilidade para o desempenho de vocês ao longo do curso, né? Operando aí com outras disciplinas, e existe também uma intenção de expor a vocês situações, oportunidades, né, de trabalho com a informação científica. Então, a gente vai tratar
em relação ao trabalho científico, né, a gente vai tratar de questões metodológicas, de linguagem e normalização, né? Então, esses são os três focos, né? Então, a gente poderia dizer que as questões metodológicas que vocês já tiveram uma prévia, acredito, no semestre anterior, seria como operar, que procedimentos eu uso para gerar informação científica, como as áreas geram conhecimento novo, né? Quais são esses procedimentos? Que procedimentos são válidos, reconhecidos numa área do conhecimento, né? A gente vai sempre focar na ciência da informação, né? A linguagem tem a ver com a comunicação daquilo que é pesquisado, né? Comunicação, mas também é matéria-prima para o trabalho científico, né? A informação. E a linguagem é essencial, né? Tanto para eu entender aquilo que foi dito por um outro autor, o próprio desenvolvimento do raciocínio, que me permite concluir que se chegou a um novo resultado, que se descobriu algo, que se gerou conhecimento novo, né? Então, a linguagem, tanto para eu ter um input, né, uma entrada de informação que me ajuda a construir algo novo, como a expressão do meu raciocínio, né, da minha contribuição, né? E uma outra questão é a questão de normalização, porque o trabalho científico ele segue normas, né? E nisso tem um papel do bibliotecário vasto, né? Tem alunos de Bíblia que prestam serviço de normalização de tese, dissertação, né? Tem muita demanda de pesquisadores de outras áreas, né? O tempo todo tem pesquisadores de outras áreas escrevendo tese, dissertação dos resultados que produziram lá no laboratório e que precisam ser apresentados para que ele possa obter o título, né? E é muito comum que esses pesquisadores de outra área recorram, né, a bibliotecários, a alunos de graduação de biblioteconomia, né? Hoje, se vocês procurarem, vocês vão ver alguns sites de alunos oferecendo serviço, né, ou de profissionais da área, né, oferecendo serviço na internet, né? Então, essa parte de normalização, e a normalização porque segue normas específicas, normas da BNT, né? E a gente não só precisa seguir essas normas nos nossos trabalhos, vocês vão precisar seguir essas normas no TCC, por exemplo. Então, a gente acaba vendo essas normas também e guias para o uso delas, né? Então, como objetivos específicos, eu espero, né, que vocês consigam definir temas de pesquisa pertinentes à área de ciência da informação, identificar, definir para o trabalho de vocês, né, trabalho na disciplina. Pretendo que vocês considerem subsídios que vão ser dados a vocês para fazer um projeto de pesquisa e futuramente a monografia. E, claro, capacitá-los para uso, né, desses instrumentos de busca e saber como usar a informação científica por meio de pesquisa bibliográfica e organização do trabalho. Então, um pouquinho do que eu já adiantei, né? E, finalmente, definir procedimentos metodológicos necessários à sua pesquisa. Vocês
vocês precisarem perguntar, fiquem à vontade, tá? É só me se manifestar. Rogério, diga, Paulo. Qual o formato, assim, como é mais ou menos o trabalho que você pede? Assim, uma questão prática. Assim, deixa eu dar mais detalhe, tá? A gente vai ter um trabalho, alguns trabalhinhos, assim, ao longo do semestre, e no final um projeto de pesquisa em grupo, tá? Mas aí eu vou dando mais detalhes, tá bom? Então, se a gente fala de pesquisa, vamos entender um pouquinho o que envolve, né, o que está em volta da pesquisa, qual é o papel da pesquisa na universidade, né? Então, quando a gente fala em educação superior, né, a gente, não sei quantos de vocês já parou para fazer a comparação, ou seja, o que tem na educação superior, além do ensino médio, né? E qual a diferença da educação superior para o ensino técnico? Então, na educação superior, 3 objetivos são considerados: profissional, o cientista, para a formação, né, do profissional, do cientista, do cidadão, né? Então, a gente está olhando, quando a gente pensa num aluno da universidade, a gente está olhando para essas 3 dimensões aí de formação, né? Então, daria para dizer que no ensino técnico a gente teria menos peso para o aspecto do meio aí, o cientista, né? Então, o ensino técnico ele vai estar muito focado no aspecto profissional, né, em oferecer habilidades, competências, formar esse profissional para atuar no mercado, né? E também não dá e também como cidadão, né? Estímulo à consciência do sentido de sua existência histórica, pessoal e social, né? Então, a educação superior, o ensino técnico vão contribuir com isso também, né? Então, precisa ter sentido para mim aquilo que eu estou aprendendo, né? Para uma contribuição com a sociedade, para uma realização pessoal, né? Por uma questão da minha história, continuidade da minha história, enfim, né? Então, a educação superior e o técnico vão contribuir com isso também, né? Então, quando a gente pensa nas 3 atividades principais da universidade, a gente vê que a pesquisa é uma delas, né? Então, a universidade, ela precisa oferecer ensino, precisa fazer pesquisa e precisa levar esse conhecimento para a sociedade, né? Que seria a extensão, né? A pesquisa, ela tem um peso grande numa universidade pública, né? Porque quando eu falo em pesquisa, eu estou falando daquela característica do cientista, ali acima, né? Então, através de métodos e de conteúdos de informação científica, né? O que se espera é que se conheça mais, né? Que se gere conhecimento novo, que uma área possa ser desenvolvida. Aquilo que se sabe naquele campo científico vai ser expandido, né? As coisas vão ser melhoradas. Então, por exemplo, a gente estava falando agora há pouco de arquitetura de informação. O que se entende por arquitetura de informação na área, né? Como esse tema, né, ou como essa área de atuação profissional pode ser mais beneficiada pela atuação de um profissional formado num curso de biblioteconomia,
como desenvolver essas habilidades, né? Até onde vai a atuação desse profissional, né? Ou do profissional da informação nesse aspecto relacionado à arquitetura, né, da informação. Qual é o limite em relação à computação? Então, a pesquisa sobre esse assunto vai abordar essas questões e muitas outras, ou seja, como desenhar melhor um site para que o usuário possa navegar com mais facilidade, chegar na informação que ele precisa de maneira mais intuitiva, né? O arquiteto da informação, ele vai pensar nessa disposição, nessa construção visual, estrutural da informação em ambientes virtuais, né? Então, como fazer melhor isso, né? Então, daria para dizer que o profissional, né, se eu estou ensinando num curso profissionalizante, eu vou transmitir o estado daquela técnica naquele momento. Tá? Então, eu preciso... A mesma coisa quando eu falo, eu vou ensinar, eu vou fazer um livro, por exemplo, sobre introdução à pesquisa em ciência da informação. O livro é uma foto, né? Estou tirando a foto do estado daquela área, daquele assunto naquele momento, ou seja, como se aprende a fazer pesquisa, como eu ensino a fazer pesquisa hoje. O que muda daqui a 30 anos? Né? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Quando se defendia uma tese de doutorado há 20 anos atrás, ou 30 anos atrás, o resultado dessa tese, que é aquilo que tinha que ser defendido, né? Defender que aquilo é um avanço, uma coisa nova, esse resultado, ele só era publicizado, né? Você só dava a conhecer o que você encontrou na sua defesa. Quando ia num evento antes da defesa da tese, ao longo do doutorado, existia sempre uma intenção de não mostrar o ouro, né? Hoje, ao longo da pesquisa de doutorado, se vai em eventos, se discute. A gente falou agora dos pré-prints, né? Ou seja, não está nem aprovado o trabalho ainda, ele já está sendo colocado disponível. Então, essa dinâmica de pesquisa vai mudando. Isso geraria, no meu livro, né, de graduação sobre introdução à pesquisa, ensinar a começar uma pesquisa, né, ele já ficaria desatualizado, eu já precisaria fazer atualizações nele, né. Então, quando a gente ensina uma competência, uma habilidade, né, a gente vai tirar uma foto, né. Por outro lado, no ensino superior, a gente está sempre olhando para o que há não só para o que há de atual, mais novo, mas a gente está olhando para o futuro, né? Então, a gente está reconstruindo um percurso histórico naquele assunto e olhando para o futuro. Ou seja, para onde vai isso? O que a gente pode prever, né? Esse rumo, todas essas mudanças, vai levar aonde? Ou seja, a adoção do pré-print para a publicação dos resultados da pesquisa vai trazer que tipo de transformação, né? Então, eu vou procurar falar sobre isso olhando as notícias, eu vou ler os artigos que estão saindo, científicos, as notícias na grande mídia, mas eu já vou entrevistar pessoas que entendem do assunto também, para começar a sistematizar
o conhecimento, ou seja, sistematizar essa informação prévia do que se espera do futuro. Então, eu vou ouvir gente que conhece do assunto e que tem fontes bastante recentes, confiáveis, né? Então, eu estou olhando para aquele desenvolvimento que é constante, né? Então, por isso que no ensino superior, muitas vezes, vocês veem um professor fazendo perguntas, não simplesmente para vocês para ter uma resposta, mas lançando perguntas. E o conhecimento, ele é gerado a partir de perguntas, né? Então, são as perguntas que guiam uma pesquisa, né? Então, grande diferença no ensino superior, no ensino técnico, no ensino médio, é que eu tenho menos questões fechadas. Então, eu olho para o presente, como está a técnica naquele momento, naquela profissão, eu olho para o passado, observo uma evolução, para que eu possa ir prevendo que vai acontecer, me posicionando a tempo, preparando um profissional já para o que vem, né? Então, essa é a grande diferença. Então, a pesquisa tem um papel importantíssimo para oxigenar o ensino, né? Então, eu faço pesquisa e o meu ensino é aprimorado, atualizado, por causa da pesquisa que eu faço. E a pesquisa e o ensino vão ser aplicados, disponibilizados para a sociedade, né? Então, o que eu posso fazer pela sociedade? A minha pesquisa, né? Eu como faço análise de produção científica, né? Então, eu falei para vocês que eu fui formado na área de estatística. Então, hoje eu atuo numa área da ciência da informação chamada bibliometria, né? A gente tem na economia uma área chamada econometria, na psicologia, psicometria, né? Então, algumas áreas deram um nome para a pesquisa que lida com métodos quantitativos, né? Então, a gente tem a bibliometria, né? Então, o que eu meço, né? O que eu conto? Eu conto a produção científica gerada. Eu conto e vejo também o quanto que a intensidade de uso daquilo que é produzido. Então, hoje existe muita comparação mundial, né? A pesquisa do Brasil está em quantidade, chega lá na 13ª, 4ª posição no mundo, né? Só que quando a gente olha quantos trabalhos produzidos pelo Brasil são citados em outros trabalhos, aí o Brasil cai nesse ranking, né? Então, existe aí uma análise de uso ou de impacto daquilo que é produzido em outros trabalhos, né? Então, a extensão que eu faço, acaba que o que eu faço não tem tanta aplicabilidade na sociedade, né? O que eu faço acaba sendo usado para avaliação da produção científica, das universidades, dos pesquisadores. Então, acaba que o meu público de extensão, para quem eu levo aquilo que eu faço para cooperar, não é com a sociedade em geral, mas é com a comunidade científica, né? Então, eu acabo gerando informações de análise quantitativa da produção que ajuda a universidade, que ajuda uma agência que financia a pesquisa, como a CAPES, como uma FAPESP, né? Ajuda nesses processos de avaliação da ciência, né? Então, a minha extensão acaba sendo dentro da universidade, né? Enquanto outras pesquisas vão ter uma aplicação direta na sociedade, né?
como a área de mediação da informação. Vocês devem ter ouvido alguns exemplos da professora Ivete no semestre passado, né, da experiência dela, do grupo e da pesquisa que ela conduz, ou seja, estímulo à leitura, memória, né? Então, uma aplicação mais direta na sociedade. Vocês vão vendo que os diversos temas de pesquisa vão tendo diferentes campos de aplicação, né? Então, quando a gente fala de geração, produção de conhecimento, né? Como que eu gero conhecimento novo, né? Uma coisa que precisa ficar clara, né? No curso superior, o conhecimento é um processo e não um produto. Então, poxa, se eu tenho esse curso e ele está gravado, para que eu preciso dar esse curso ainda? Né? Por que a gente não tem aí um ensino à distância? Mesmo o ensino à distância precisa de uma interação, né? Minimamente, um curso de ensino à distância precisa que aquele que dá a aula interaja, né? Que ele pressuponha que ele vá precisar interagir com os alunos. Então, a geração de conhecimento é um processo. Então, um livro é muito importante, mas é muito importante que se estabeleça um processo, né? Esse processo, ele consiste da construção de um objeto de pesquisa, não só a representação. Então, no exemplo que eu dei para vocês, da minha pesquisa, um objeto de pesquisa que eu costumo mirar, considerar, né? Um objeto é o periódico científico. Ou seja, qual é a importância de um periódico científico? Ele é importante porque um pesquisador sabe, como ele tem uma temática bem definida, né? O pesquisador sabe que ele é uma fonte importante para ele ter informação sempre atualizada, ou seja, sempre aquele periódico vai publicar artigos novos sobre aquele assunto. Ótimo. Então, só por ele existir dessa maneira, ele já é importante. Aí eu digo para vocês, mas existem 30 mil periódicos científicos no mundo. Na área, existem, falar em 80, 100, 150 periódicos. Já fica difícil de eu acompanhar tudo, né? Que tem na área, né? Sobre todas as coisas que são produzidas na área. Então, a gente precisa, numa pesquisa, começar a fazer diferenciação temática dos periódicos, fazer diferenciação da intensidade de uso, ou seja, se aquele periódico é mais usado, será que ele é mais usado só porque ele é de graça e o outro é pago? Ou não é por aí? Ou mesmo o pago é mais usado, né? E ele é mais usado por quê, então, se não é porque é de graça, simplesmente? Ele é mais usado porque informações mais atualizadas, mais relevantes são publicadas ali. Então, eu preciso ver também, eu tenho que fazer uma análise de qualidade daquilo que é publicado, de relevância, ok? Então, nota que eu estou pegando um objeto que é um dispositivo, um veículo de informação, e estou discutindo características dele, né? Se a gente for pensar, então, que objeto é esse, né? O que é um periódico científico, né?
o periódico científico é uma revista. Aí, se eu falasse isso um tempo atrás, antes da internet, alguém ia pensar numa revista Veja, numa revista em quadrinhos, né? Muitas pessoas teriam a ideia do que é uma revista. E hoje, que já não se imprime mais revistas quase científicas, né? Alguém pode olhar e falar assim, isso para mim é um site. Ou outro olha e fala, para mim isso é uma base de dados, porque eu vou lá e encontro diversos artigos, cartas, os tipos de documentos são encontrados ali, né? Então, eu vejo diferentes tipos de documento ali, né? Então, peraí. Então, vamos organizar isso aí. A área de ciência da informação, que se reúne em diversos eventos, que ministra disciplinas de comunicação científica, que é uma disciplina que eu ministro às segundas-feiras à tarde na pós-graduação, né? Então, nessa disciplina e nos eventos, a gente vai falar, não, a gente vai precisar falar a mesma língua aqui. Periódico científico tem que ser a mesma coisa para todo mundo. Essa é uma construção. Então, todo mundo que vai fazer uma pesquisa sobre periódico científico vai observar qual é o consenso da área do que é um periódico científico. O que é um periódico científico? Por que ele chama periódico? Porque ele é uma publicação periódica, né? Isso vem do impresso, né? Porque eu precisava, para fechar um fascículo, eu precisava ter artigos enviados para mim, de autores que querem publicar nesse periódico. Eu selecionaria, segundo alguns critérios, como eu falei, em relação ao pré-print, que precisa passar por uma avaliação. Então, depois de selecionar os artigos que merecem ser publicados, eu fechava um fascículo, imprimia e distribuía para a comunidade científica. Muitas vezes por assinatura, pago. Então, a comunidade científica, na verdade, seriam as bibliotecas das universidades, né? E as bibliotecas tinham estantes gigantes de todos os fascículos até o momento daquele periódico. Então, uma publicação periódica, tem uma temática definida. Então, isso continua no site? Continua, não importa o formato. Continua sendo periódico, continua tendo uma temática definida, né? Então, esse meu objeto de pesquisa, ele é uma construção, né? Então, antigamente, a gente só pensava no impresso. Hoje, eu já entendo que ele é um periódico independente do formato, independente do tipo de acesso, pago, aberto e gratuito, né? Então, notem, eu estou construindo meu objeto de pesquisa. O objeto de pesquisa pode ser alguma coisa muito mais abstrata. Por exemplo, democracia. Se a gente for analisar a concepção do termo, ou a construção do conceito de democracia, a gente vai ver variantes, né? A gente vai ver diferenças quando a gente olha a produção científica, quando a gente olha via produção científica da ciência política, das ciências sociais em geral, da arquitetura, por exemplo, né? Questões de democracia podem guiar a planta e o projeto de um conjunto de prédios, uma comunidade, de um conjunto de moradias estudantis numa universidade, uma política pública que visa moradia da sociedade, né? Então, o objeto de pesquisa democracia vai ser construído dentro do contexto teórico
do contexto social, conforme a visão de cada área do conhecimento. Então, o que importa nessa construção do objeto? O sentido dele, né? Que resulta de um processo de constituição e reconstituição a partir de nossa experiência interna e externa. Então, esse processo de significação do objeto de pesquisa, ele vai trazer a experiência do pesquisador, os valores do pesquisador. Lembra que a gente falou no slide passado, né? Vou voltar aqui. A questão de formar o cidadão, né? Consciência do sentido de sua existência histórica, pessoal e social. Então, eu sou pesquisador, tenho meus valores de vida, minhas crenças, minhas convicções, e minha pesquisa vai carregar tudo isso. Vai carregar o contexto da minha pesquisa, tem esses meus valores considerados, embutidos nela, né? Eu vou defender as coisas que eu acredito. Então, essa constituição do objeto vai trazer esse contexto também, né? Então, tudo isso para eu conceber um objeto de pesquisa que vai permitir que outras pessoas conheçam mais daquele objeto, que pode ser um fenômeno, que pode ser um tipo de comportamento social na área da psicologia, que pode ser uma construção na engenharia civil, que pode ser a maneira com que a informação é organizada na área de biblioteconomia. Então, essa construção, essa reflexão, essa minha visão, permite que outros conheçam algo novo sobre aquele aspecto, né? Mas esse conhecimento novo é algo que é construído, né, segundo critérios, né? E a pesquisa é concebida, desenvolvida segundo critérios específicos, métodos aceitos, válidos, né, que a área vai consolidando ao longo do tempo. Então, o conhecimento científico nasce dessa construção do objeto da pesquisa, né? Então, outra noção significativa no interior da teoria do conhecimento é a relação do sujeito com o objeto, tá? Do sujeito com o objeto. Então, o sujeito é aquele que observa e conhece o fenômeno, né? A gente pode pensar como que esse seria o polo ativo do conhecimento, né? E o objeto é aquilo que é observado. Então, eu dei o exemplo para vocês, eu como pesquisador e o periódico científico, né? Por alguns entendido como polo passivo do ato de conhecer. Então, quando se começa a definir esses elementos da pesquisa, né, na teoria do conhecimento, a gente vai separar, olha, uma coisa é o objeto e outra coisa é o sujeito. Um é o que observa e o que é observado, né? Isso nasce na pesquisa, nas ciências naturais, na ciência que vem da observação da natureza. Então, essa concepção de ciência estava muito focada no material, né, no físico, e em um observador, né, que vai procurar entender o seu habitat, né, como ele funciona, quais as características, né? Hoje,
Hoje já existe uma profunda compreensão da existência de uma nítida identidade entre sujeito e objeto, em todo e qualquer ato de investigação. Sujeito e objeto se determinam mútua e incessantemente. Essa compreensão é muito importante para a concretização do desejo da objetivação, e não da objetividade, esta utopia da ciência. Então, a gente vai falar ainda um pouquinho mais sobre isso, né? Então, pensem numa pesquisa, um tipo de pesquisa que isso é bem claro, é na psicologia, né? Pesquisa de produto, né? Então, você chama algumas pessoas para experimentar 2 produtos, ele não consegue identificar qual é o da marca que está querendo ter evidência de que ficou melhor, né? Às vezes pelo paladar. Então, você tem todo um cuidado para que o sujeito, que na verdade aí é quem está experimentando, né, ele não seja influenciado, né? Você põe 2 iogurtes, né, num pote, e você criou uma inovação, né? Você criou um produto, um iogurte novo, de um morango totalmente falso, mas que você quer vender a ideia de que ele é melhor do que o morango natural, enfim. Você cria uma textura, então você vai fazer o teste e a pessoa, você vai ter que impedir que ela perceba, né, qual é a inovação, né, qual, né, e que ela emita a opinião dela, né. Então, esse é um caso típico de que se a pessoa tem informações sobre o objeto, ela muda o comportamento dela, né, pesquisa de opinião, né. Então, essa ideia, ela não foi aceita como método válido de pesquisa sempre, né? Porque a gente vem de um contexto de observação da natureza que o homem só observava e procurava entender, mas quando o homem começa a olhar para o próprio homem, ou seja, para um objeto de pesquisa que também tem seus comportamentos, né, suas percepções, as coisas foram ficando mais complicadas, né? E aí o conceito de ciência precisou se adaptar com o tempo, né? Só é científico quando eu sou um instrumento ou um sujeito de pesquisa totalmente neutro em relação ao objeto, ou o objeto não muda, né? Enfim, isso a gente vai falar um pouquinho mais. Só para a gente entender que essa construção foi algo que foi mudando, as concepções foram mudando ao longo do tempo, né? Então, ainda na construção do objeto da pesquisa, né, a visão de mundo do pesquisador e seu campo de estudo, né, então a gente está falando de nós e da ciência da informação, da biblioteconomia, está presente em todo o processo do conhecimento, desde a escolha e concepção do objeto, passando pelos resultados do trabalho e sua aplicação, né? Então, a gente já inseriu um elemento aí. Então, o pesquisador agora, ele é o pesquisador daquela área. Então, faz muita diferença se o olhar sobre o objeto periódico científico vem de um pesquisador da ciência da informação ou vem do jornalismo, né? Ou vem da arquitetura, da psicologia, né? Então, a gente tem diferentes concepções, né? Então, o sujeito do conhecimento não constrói seu objeto isolando-se ou fazendo interrogações a si mesmo, né? Ele, como já referido anteriormente, o reconstrói em nível do pensamento, formulando indagações sobre a realidade a qual ele próprio pertence, em determinado tempo e espaço definidos. Então, eu mostrei para vocês a concepção do que seria um periódico científico, né? Eu comentei no tempo do formato impresso e no tempo atual, onde o formato deixa de ser um elemento importante para a construção desse construção, que eu digo não é materialização, mas construção conceitual desse objeto de pesquisa, né?
como eu reconheço esse que é um periódico científico, por exemplo, né? Então, não é apenas o pesquisador que empresta sentido à sua produção intelectual, mas todas as pessoas envolvidas, os grupos e a sociedade. Então, como que eu vou me inteirar dessa concepção de um grupo de pessoas dessa amplitude, né? Como eu vou considerar? Eu vou considerar via literatura, via produção científica publicada. Aí vem a revisão da literatura, né? Então, eu vou deixar claro a minha concepção sobre aquele objeto de pesquisa, como? Revisando a literatura, vendo, me apropriando, estabelecendo as minhas ideias a partir da concepção atual daquele objeto. Então, vocês veem que necessariamente o conhecimento científico é resultado de conhecimento científico gerado anteriormente. Então, por isso que é importante que o trabalho científico parta daquilo que já está estabelecido e aceito numa área do conhecimento. Então, então é aquela coisa, quando eu vejo aqueles textos, né, citando autores, já me dá até um pânico, né? Eu vou ter que agora ler um monte de coisa e escrever um texto todo rebuscado. Eu diria para vocês que quando você tem que defender uma ideia, é importante que você tenha bons argumentos, não é verdade? A gente não faz isso nas discussões mais elementares, né? Então, veja pelo seguinte sentido, é bom que eu tenha a bibliografia válida, relevante, para que minha ideia tenha mais... Até porque eu ainda não sou conhecido, né? Se eu sou um pesquisador iniciante, eu ainda não sou conhecido. Então, eu vou primeiro falar aqui aquilo que já é consenso, mostrar que eu consigo reconstruir essa realidade, e eu vou começar a dar o meu pitaco, acrescentar o meu tijolinho, né? Então, dando a minha contribuição, eu vou começar a ser conhecido, né? Então, por enquanto, é melhor que eu me respalde naquilo que a área já aceitou. Essa é a questão, né? Se vocês pensarem no trabalho de um advogado, né, ele precisa olhar aquilo que já, além de olhar as leis, às vezes, um aspecto que está sendo julgado não está respaldado na legislação ainda. A lei, ela vai tentando acompanhar a sociedade, né, o desenvolvimento da sociedade. Então, às vezes, o advogado ele precisa achar um julgamento que foi dado sobre aquele assunto, que a lei não diz claramente como é, que chama jurisprudência, né? Então, ele olha para trás e percebe que, olha, eu não tenho aqui uma lei para me respaldar, mas eu sei dizer que 3 juízes já optaram por esse caminho. Então, isso começa a gerar um consenso, apontar um consenso, e eu consigo defender isso como um caminho justificável, né? Então, é por aí, né? Então, essa pesquisa que a gente faz, ela assume tríplice dimensão: epistemológica, pedagógica e social. Isso tem a ver com aqueles 3 papéis da universidade, né? Então, a dimensão epistemológica só se conhece construindo o saber, ou seja, praticando a significação do objeto. Então, todos os trabalhos vão parar para pensar o que é aquele objeto, ele vai partir de uma construção já feita e vai desenvolver um pouquinho mais, e com isso ele está fazendo essa prática aí da significação, ou seja, o que esse objeto significa para essa área, para esse contexto da sociedade, para uma determinada época,
né? É isso que está sendo colocado, né? A dimensão pedagógica decorre da sua relação, né, a relação da pesquisa com a aprendizagem. Então, a pesquisa tem uma dimensão pedagógica também. Então, eu faço a construção, pratico a significação e levo outros por esse caminho. Então, não vou mostrar só a coisa pronta. Eu vou ensinar a construção. Então, eu sou professor de arquitetura da informação, eu não vou simplesmente falar o seguinte, eu tenho um software que eu vendo esse software ele já organiza o site de uma maneira que muita gente gosta, aí você está com sua missão cumprida, você usa esse software, está tudo resolvido, né? Aí você vai falar, mas peraí, eu tenho diferentes usuários, com intenções diferentes, não estou achando onde configurar esse software para que ele se mostre de uma maneira ou de outra, que ele dê flexibilidade para o usuário. Então, peraí, a coisa não se resolve assim, né? Então, eu preciso construir isso. Eu preciso olhar para iniciativas anteriores que a literatura me mostra, de como se desenvolveu quando se tratava de um contexto específico, né? Então, quando eu for ensinar, eu não vou ensinar o software, eu vou ensinar o que levou aquele software a apresentar-se daquela maneira, quais seriam as variações, como se poderia fazer isso de uma outra maneira, que não existe ainda, mas a pesquisa já aponta para a necessidade que vai nesse caminho, e isso está em aberto. Estão começando a surgir algumas iniciativas de pesquisa em determinados grupos no Brasil que vão por esse novo caminho, tá? Então, eu vou ensinar através dessa dimensão pedagógica que a pesquisa assume também, né? Eu me preocupo com isso, fazendo a pesquisa também. E social, só se legitima o conhecimento se for mediação da intencionalidade da existência histórico-social do homem, né? Então, para uma sociedade, ou para que um projeto de extensão ele seja útil, ele mostre que ele conseguiu causar impacto na sociedade, é preciso haver uma percepção do lado da sociedade, né? Ou seja, essa mediação que vai ser feita, a gente costuma diferenciar dois conceitos diferentes: comunicação científica e divulgação científica. Então, agora, durante a pandemia, os resultados de pesquisa sobre Covid, sobre vacina, sobre tratamento, enfim, que foi veiculado na mídia, foi veiculado pela via da divulgação científica, ou seja, eu quero pegar aqueles conceitos, aqueles termos técnicos que os médicos usam entre si e preciso explicar isso para a sociedade. Isso é divulgação científica. Mas os médicos, os pesquisadores da medicina, entre eles vão usar os termos técnicos deles, né? Então, quando eu falo para vocês que o conceito de democracia vai ter variações nas diversas áreas, né? Pode ter variações, quer dizer que enquanto numa mesma área o pessoal está usando democracia, eles têm toda uma história do que se entende sobre isso em comum, eles já se entendem, né? O que não necessariamente é verdade entre áreas. Mas a gente entende mais ou menos isso um pouco diferente, né? Então, a área compartilha de um linguajar. E eu não chego numa área e vejo uma conversa entre pessoas que conversam e escrevem sobre aquele assunto há anos. Eu não chego entendendo tudo, né? Então, quando se faz a apresentação daquilo que se produz numa área para a sociedade, essa divulgação,
que também é chamada de vulgarização científica, né? Ou seja, eu vou sair de um linguajar técnico, que no ambiente empresarial a gente diria profissional, né? E vai vulgarizar, ou seja, vai para o senso comum, né? Eu vou traduzir, eu vou usar termos mais claros, eu vou explicar mais, né? Então, essa mediação, ela precisa ser feita para incluir, para dar, para ser entendida na sociedade. Então, a gente chega no seguinte esquema, ó, a gente tem o pesquisador, a literatura científica e o objeto. Aqui, o que a gente está pensando? A gente está pensando na pesquisa, em uma área do conhecimento, né? Então, o pesquisador e a literatura científica, que é o que eu estou falando bastante, né? Que a gente vai falar bastante isso nessa disciplina, a relação do pesquisador com a literatura científica, né, dá sentido para uma comunidade científica. Ou seja, eu poderia dizer o seguinte: a comunidade científica é formada por pesquisadores que compartilham da mesma literatura. Eles produzem, eles consomem essa mesma literatura, eles concebem essas ideias, né? E a relação do pesquisador com o objeto da pesquisa vai implicar em metodologias de pesquisa em comum, ou seja, a metodologia da pesquisa em determinada área, ela advém da relação do pesquisador com o objeto, né? E a literatura científica e o objeto da pesquisa, ou seja, quando eu olho esse objeto sob a ótica da literatura de uma área, o que eu consigo com isso? Eu consigo diferenciar o senso científico do senso comum. É o que eu estava falando agora da comunicação entre pares e a comunicação para a sociedade. Então, tudo que a literatura científica diz sobre o objeto de pesquisa numa área, né, tudo o que a área de políticas públicas sabe ou concebeu, né, conceitualmente, sobre democracia, é o senso científico daquela área, que vai ser diferente do senso comum. Isso quer dizer o quê? Eu, quando não conheço aquela discussão, eu estou no senso comum, né? Ou quando o que eu conheço é só o que vem via divulgação científica, eu estou ainda no senso comum. O que vai me tirar do senso comum? Conhecer essa construção do objeto, numa área do conhecimento. E essa questão, gente, na formação de um estudante, né, no processo formativo de um estudante, isso é tão forte. A primeira formação, né, porque a primeira formação nossa, ela traz uma base, né, para tudo que eu vou conhecer depois, né? Então, a gente é formado, tem um olhar, como a gente viu aí, para aquele objeto de pesquisa, que ele é totalmente influenciado pela concepção daquela área, por aquilo que aquela área diz sobre aquele objeto de pesquisa. Depois eu faço uma segunda graduação, eu vou complementar isso, mas eu tenho uma base inicial, né? Isso estrutura muito o meu olhar, o meu modo de pensar. Então, a gente tem um
caminho, né, de construção do conhecimento, né? Uma analogia que eu faço, não sei se algum de vocês já estudou uma língua e depois uma segunda língua, né? Então, você começa a estudar inglês, né? E aí o inglês tem lá uma estrutura de tempo verbal que é diferente, né? É talvez menos diversificada que do português. Quando você vai estudar uma segunda língua, isso é muito claro. Você faz sempre relação com essa outra língua que você aprendeu. E eu já tive essa sensação, e professores de língua já dizem isso, né? Você volta naquela sua segunda língua, né? Por quê? Porque você aprendeu uma maneira nova de organizar aquilo que você sabia, a sua própria linguagem, né? Você sabia fazer isso no português, você aprendeu no inglês, aí você vai estudar espanhol, aí quando você volta no inglês, você aprendeu a lidar com aquela nova estrutura, né? E no processo formativo vai um pouco nesse caminho também, né? Alguém quer fazer alguma observação? Trazer algum exemplo? Professor, de minha parte, não. Tranquilo. Pode continuar. Então, gente, então a gente vai... outra questão relacionada à universidade, né? Algumas concepções, né? Liberal, refere-se à preservação e construção do saber para a formação de pessoas cultas, com visão crítica e atenta aos valores da cidadania. Utilitária, ela deve avançar no conhecimento para formar profissionais com habilidades, competências e técnicas para resolver problemas, né? Então, assim, é o livre pensar, mas é utilitária, né? E, gente, vocês começam a ver isso, vocês podem pensar num professor, numa disciplina que vocês tiveram no passado, que vocês estão tendo. Na minha disciplina, você fala, puxa, aqui, esse aí, ele pensa e esqueceu totalmente do utilitário. Isso certamente vai acontecer, né? Então, a universidade, ela busca, como nas profissões, né, a direção da universidade, ela vai buscar garantir que todas as coisas são cumpridas. Como? Forçando, criando editais, fazendo avaliação do docente, né? A USP começou uma avaliação individual dos docentes em 2018, uma avaliação de 5 anos. Então, 18 a 22, a gente vai fechar o primeiro ciclo avaliativo individual do docente, ou seja, com base num relatório que a gente vai apresentar e um projeto que a gente fez no início do ciclo, os gestores, né, comissões específicas, vão avaliar o que foi feito, o que foi cumprido. Então, mais ou menos o que se propôs, né, no projeto docente, né? Então, a universidade vai ter também, por exemplo, incentivo, né? Eu tenho um projeto, eu tenho um edital para distribuir verba para projeto de extensão em determinada área. Então, o que eu vou fazer? Para que eu quero verba? Eu quero verba para fazer pesquisa. Muitas das verbas que a gente tem acesso em edital não é verba para nós, né? É verba para fazer o projeto, né? Quando eu estava na USP Leste, uma docente de ciências ambientais, ela tinha um projeto no litoral de São Paulo, litoral sul de São Paulo, coletando óleo usado de cozinha para reciclagem. Então, ela teve lá acho que na época chamou atenção, porque não é era R$1 milhão para o projeto, e no orçamento do projeto tinha o quê? Tinha uma caminhonete, uma bela de uma caminhonete para acessar esses lugares, coletar material, né?
Ou seja, pesquisa que precisa ser feita em loco, que tem toda uma logística, né? Então, a universidade, a FAPESP, né, ela vai estimular a geração do conhecimento para a resolução de problemas da sociedade, estabelecendo esses editais que são agendas de pesquisa, né? Então, agora eu vou estimular, ó, tem tanto de verba do governo para a Covid, para enfrentar a Covid. Esse edital é só vacina, enfim. E assim o governo e as instituições públicas vão determinando aquilo que precisa ser gerado, influenciando a geração de conhecimento, né? Então, se você faz pesquisa, e a gente ainda falando aí do utilitário e do liberal, né? Eu quero raciocinar, eu não sou um cara voltado para aplicação, para resolução de problema, eu quero pensar, eu quero discutir ideias. Nas ciências naturais, essa é a diferença entre pesquisa aplicada e pesquisa básica, né? A pesquisa básica não tem compromisso de aplicação direta. Então, eu estou lá na química testando coisas que têm reação, para um dia, quem sabe, isso vai haver uma aplicação. Isso é importante? Isso é muito importante. Existem casos clássicos, né, de descobertas cuja aplicabilidade foi muito tempo depois para outro pesquisador, né? Às vezes foi sem querer, né? Então, a universidade, ela vai tentando cumprir o seu papel. E o seu papel vai ser cumprido por diversos docentes, por outro docente, né? Por uma área inteira, né? Então, por isso que às vezes a gente vê isso e fala assim, puxa, mas eu não estou vendo tudo isso nessa disciplina. Não é assim, né? Mas a universidade tenta sempre estimular para que isso aconteça em cada unidade, né? Quando eu falo unidade, eu estou falando ECA, né? Não é, muitas universidades federais chamam de instituto, né? A nossa escola, a USP classifica como uma unidade, assim como tem a medicina, assim como tem a FEA, né, de economia, de administração. Então, cada unidade, os seus cursos, que tem cada um o seu departamento, que tem os seus programas de pós-graduação, né? Então, a pesquisa aqui, essas 4 concepções, notem que a gente está falando um pouquinho de uma maneira um pouco diferente do mesmo. Então, o que tem no slide anterior, aquelas 3 dimensões, e agora essas 4 concepções? São as concepções de diferentes autores, né? Que a gente tem uma visão. Então, nisso a gente tem um exemplo dessa questão de diversas visões. Diga, Paulo. Rogério, você poderia dar alguns exemplos dos trabalhos de pesquisa? Como são assim as características do trabalho de pesquisa dessa área de biblioteconomia, por exemplo, documentação? Sim, em algumas aulas eu vou fazer isso, tá? Isso vai ser foco de uma aula inteira, por exemplo, tá? Da gente olhar... Obrigado, desculpe. Não, tranquilo, isso é legal. A gente vai olhar as diferentes temáticas, e isso é foco do nosso esforço nessa disciplina, assim, tá? Então, a pesquisa vai investigar as fronteiras da ciência para formar pesquisadores. Olha aquilo que eu falei, né? Eu estou olhando para a fronteira, para aquilo que tem de mais novo, olhando para o futuro ainda, né? Com possibilidades infinitas de buscar exatidão, sem as exigências do tempo, né? A pesquisa vai sem pressa, né? Ainda que a gente faça pesquisa com tempo, com cronograma definido, né? Mas a gente termina uma pesquisa com questões novas e falando, ó, isso aqui precisa ser avaliado na próxima ainda. Sempre assim, né? Em social, acompanhamento das demandas da sociedade para formar profissionais preparados para combater a exclusão social das áreas de saúde, educação, nutrição, entre outras. Então, a vantagem competitiva da universidade são os seus
alunos, pois o seu ingresso e graduação regulares promovem um fluxo de pessoas e novas ideias contínuos como parte intrínseca da universidade. Essa peculiaridade não ocorre em outras instituições produtoras de conhecimento, como laboratórios governamentais e unidades de pesquisa e desenvolvimento, P&D, de empresas. Tá? Então, pensem na USP. A USP tem dentro do campus aqui de São Paulo, ali no Butantã, né? Cidade UASO, né? Cidade Universitária Armando Salles de Oliveira. Esse campus, que é diferente do campus da USP Leste, né? Ele tem dentro dele, por exemplo, o IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas. É parte da USP? Não. Mas é um instituto de pesquisa ligado ao governo do estado também. IPEM, Instituto de Pesquisas Nucleares. O IPEM é federal, né? Então, o IPEM está ali, tem uma unidade da Marinha na USP, do lado do IPEM, lá perto do HU, né? Para muitos de vocês, ainda lá perto do HU não quer dizer nada, né? Porque acho que alguns de vocês nunca estiveram na universidade, né? Durante o curso, e pode ser que alguns nunca tenham estado. Talvez matrícula vocês fizeram uma tenda, pelo menos ano passado montaram uma tenda, né? Não sei se esse ano vocês tiveram matrícula presencial, acho que sim, né? Tiveram ou não? Não, foi tudo virtual. Ah, foi tudo virtual? Poxa, Foi. na pós ainda a secretaria que atende a pós-graduação não abriu mão do presencial, não, porque tem que entregar diploma, né, para fazer mestrado e doutorado, você tem que provar que você fez graduação e terminou, enfim, eles exigiram a presença. Então, esses institutos, né, eles são intensos em pesquisa, mas o que eles não têm? Docência, né? E quando a gente fala dessa dimensão pedagógica da pesquisa, ela é muito interessante, sabe? Ela é muito interessante porque quando você ensina alguém, quando você constrói de novo o objeto para que alguém aprenda, primeiro, você tem uma reação de quem está aprendendo. E isso, muitas vezes, te traz informação nova, né? Por exemplo, pensem o seguinte, eu tenho uma pesquisa e estou ensinando de coisas relacionadas à minha pesquisa na minha disciplina, ou seja, eu atualizei o meu material de aula com informações da minha pesquisa. A reação do aluno que chegou é a reação da sociedade, de alguma maneira, ou seja, eu estou me preparando para o projeto de extensão, porque eu tenho alguém ainda que, como a gente estava falando, a questão de senso comum e senso científico, né? Eu tenho alguém que está aprendendo sobre a literatura da área, sobre as metodologias usadas na área, mas que ainda traz bastante do senso comum, né? Ao mesmo tempo que isso eu poderia falar assim, ele não está preparado ainda, né? Mas a visão dele ainda não enviesada pela área me traz informação importante, muitas vezes, né? Então esses autores aí, que eu não vou arriscar pronunciar, o primeiro deles, eles são autores que fazem pesquisa sobre rankings universitários. Então, esse parágrafo aí vem de um artigo sobre rankings universitários, né? Então, os rankings universitários vêm, os internacionais também, né? Eles vêm considerando cada vez mais informações sobre os alunos para tanto a performance dos alunos, né, o quanto eles vão bem em algumas avaliações, mas também, por exemplo, quantidade por sala, né? Ou seja,
aspectos que garantem qualidade de ensino. Tudo isso conta, né? Tudo isso conta a favor da universidade, né? Mais professores por aluno, né? Então, esse fluxo de pessoas faz com que a universidade tenha alguma vantagem em relação ao instituto de pesquisa por conta dessa constante reconstrução do objeto de pesquisa. Né? Eu não vou, mais uma visão, eu não vou me prender, né? Mas, olha, o que esse autor vai colocar é que esse artigo é de 95, né? Eu até deixei ele, vou mostrar para vocês como uma sugestão de leitura, é um artigo curtinho, né? Ele está dizendo lá em 95, né, sobre aberturas de barreiras comerciais e criação de mercados comuns, e que isso traz ainda uma questão de competitividade internacional, parte da economia, e a discussão da qualidade e produtividade tornou-se um fator fundamental à sobrevivência da globalização da economia. Então, nisso, a universidade ganha um papel aí importante, que precisa sempre, que a partir de então, né, precisa atender. E daquilo que a gente já falou, ensino, pesquisa, extensão, né? Então, prestar assistência à comunidade. Então, preciso melhorar a saúde, preciso melhorar a educação, a segurança, a cultura, os esportes, previdência social, enfim, assistência técnica em diversos setores, né? Então, a universidade tem que estar atenta também nos contextos, né, nos momentos, nas oportunidades de mostrar a sua importância. Isso nesse momento de pandemia foi importante, né? Então, o que aconteceu ano passado, né? Ano passado a gente teve a gente chegou a dar 1, 2 aulas em março, né? E aí veio a pandemia, a gente precisou, teve o primeiro, como é que chama? O primeiro, não tinha sido ainda um decreto, né? Desculpe. Não, a prefeitura deu o primeiro, esqueci, fugiu o nome agora. A gente precisou ficar isolado, enfim, e cancelaram as aulas, aí vai todo mundo. Eu usava Skype, né, para um grupo de pesquisa, às vezes, com pessoas que estavam distantes, não podiam vir, tal. A gente fazia isso até em sala de aula, às vezes, né? Mas aí toca aprender, gravar aula, pôr isso no YouTube, toca ajudar docentes com mais idade a usar isso, faz vídeo, manda, né? Foi toda uma adaptação, né? Mas o que aconteceu? Não era bem confinamento, era... Bom, enfim. O que aconteceu, né? A USP agiu rápido, e foi uma postura rápida da reitoria, né? No sentido de, pelo menos para nós, né, na Bíblia, e na ECA, não todos os cursos, né? Eu participei de uma reunião ano passado com docentes de outros cursos, e um professor de cenário do curso de artes cênicas, contando como foi difícil para ele, né? Ele falou, eu em aula, ensino os alunos a tingir tecido, o aluno estava na casa dele, aí esse professor disse que, pelo contato que ele tinha com professores de outros países, ele foi pegando ideia. Usou cebola para atingir, não sei que cor que a cebola dá no tecido, mas cebola, café, tudo isso virou matéria-prima para os alunos conseguirem fazer algo em casa. Tinha aluno que falava, professor, não tem tesoura. E era aquele momento que a gente estava ali sem sair para quase nada, enfim, né? Todo mundo muito assustado, etc. E então, para alguns cursos, né, até essa retomada agora, né, que
essa circular que a reitoria soltou, acho que já na semana passada, né? Ela prevê volta, mas uma obrigação de volta mais imediata para essas disciplinas práticas que pararam, né? Então, a gente acabou que não sofreu tanto, foi rapidinho para o online, não foi muito difícil, mas para alguns cursos foi muito complicado isso, né? Mas o que aconteceu, né? Essa agilidade em, gente, como a gente vai fazer, como o semestre praticamente, para alguns cursos atrasou, né? Teve segundo semestre terminando em fevereiro, né? No início desse ano, né? O segundo semestre do ano passado. Então, a universidade agiu rápido, né? Houveram muitas federais que simplesmente cancelaram o semestre, né? E aí, isso gerou toda uma bagunça depois de cronograma, né? Mas foi como cada universidade lidou aí, né? Então, essa adaptação foi rápida e tudo isso exigiu aí, claro, medidas que trouxeram um prejuízo, né, para a formação, né? Então, existe uma intenção de volta, vocês, não sei o quanto estão informados, né, o nosso departamento vai ser reformado agora, né? Então, a gente tinha uma necessidade disso já há anos, isso foi aprovado, felizmente no momento que a gente não está usando, né? Mas há possibilidade de volta em outubro, mas para nós não, porque o departamento vai ainda estar em reforma, né? Vai começar essa reforma agora. Então, a previsão agora é para o início do ano que vem, né? Agora, não estou lembrando muito porque que eu entrei por aí, né? Aqui a gente está falando um pouquinho mais de universidade, eu não vou me prender nessa quantidade de texto, vocês vão ter esse material no Moodle, que eu já vou falar já, né? Esse slide eu fiz 2 anos atrás, a gente tinha uma discussão acontecendo bastante intensa em 2019, acho que foi 2019, e a USP fez diversos vídeos curtos no YouTube sobre o que eles chamaram de mitos da universidade pública, né? A universidade pública é só para os ricos, não faz pesquisa, cara demais, enfim, algumas questões. Como a gente está falando de universidade nessa aula, na época eu pus isso, talvez vocês tenham curiosidade, né? E aí a gente para também, né? Isso é uma coisa dessa aula introdutória, né? A gente para também para avaliar que quando a gente fala de conhecimento científico, de pesquisa, né? É importante a gente contextualizar isso também, né? Que o conhecimento científico não é a forma de conhecimento. Existem outras formas de conhecimento, né? Então, quando eu paro para diferenciar senso científico, senso comum, não quer dizer que o senso comum ele não serve, que ele é menos importante, né? Para um determinado fim, ele vai se mostrar limitado, né? Para outros, ele vai atender muito bem, né? Então, não quer dizer que a gente se especializa, fica mais culto, não quer dizer a gente sabe que a ciência traz avanço para a sociedade, mas nem sempre ciência e conhecimento são sinônimo de felicidade, né? Então, a gente precisa também pôr o conhecimento científico, como é que é? Não queria dizer assim, no lugar dele, né? Mas assim, como uma parte, né? Então, as pessoas, quando a gente fala do cidadão, né? As pessoas são conhecimento científico, recebem, têm fé, têm o
conhecimento popular desenvolvido no âmbito da própria sociedade, que explica muito da cultura daquela sociedade, conhecimento filosófico, né? Então, a gente precisa pôr isso em relativizar isso, né? Então, o conhecimento popular, né, que é o senso comum, né, resulta de repetidas experiências casuais de erro e acerto, sem observação metódica, né? Essa é a grande característica do conhecimento científico, o método, né? O conhecimento popular nem sempre dependendo de verificação sistemática, pode resultar também de simples transmissão de geração para geração e fazer parte das tradições de uma coletividade, né? É obtido por acaso, após inúmeras tentativas, ou seja, adquirido através de ações não planejadas, né? Conhecimento filosófico é fruto do raciocínio e da reflexão humana. Vocês vão ver em outra aula o papel, né, dos filósofos na ciência. Diga, Paulo. Pode falar, Paulo. Desculpa, esqueci de ligar o microfone. Quando a gente fala conhecimento metafísico, né, nas entrelinhas, o que isso significa, assim, do ponto de vista científico? Olha, eu não tenho muita informação sobre isso, né? Mas, por exemplo, a palavra meta, né? Ela remete para algo complementar, né? Pelo que eu entendo, né? A gente, por exemplo, usa muito na ciência da informação metadado. Então, você tem lá por exemplo, numa base de dados, um artigo científico, né? Então, o que é o artigo? É um texto, um documento em Word, sei lá, virou um PDF, ou virou a página de um site, e está lá tudo aquilo que o autor escreveu, né? Aí a base de dados acrescenta algumas informações. Olha, ele falou que ele é do Departamento de Informação e Cultura. Aí a base de dados, não, mas a gente exige aqui na base de dados que se coloque também a universidade. Então, vou colocar a universidade. Eu vou colocar também uma classificação temática desse artigo, né? Então, eu vou olhar talvez para uma linguagem documentária e vou classificar de acordo com uma temática. Vou classificar também a instituição dele, né? Uma instituição pública, também é uma informação. Essa informação adicional, né, relacionada àquele conteúdo, é um metadado, né? É uma informação sobre o dado, né? Então, a gente tem meta-análise também, né, que é a análise da análise, a metodologia de meta-análise. Você pega vários estudos sobre aquele mesmo assunto, muito similares na metodologia, em vários lugares, aí você fala do todo com base em outras pesquisas, você faz uma análise da análise, né? O dado do dado, né? Então, a metafísica, que eu poderia dizer, aqui improvisando, né? Seria a física da física, algo por aí. Não tem uma definição agora. Assim. Eu fiz essa pergunta porque você falou que são vários tipos de conhecimento, né? O conhecimento Sim. popular, né? O senso comum. Então, e essa parte do metafísico é uma coisa que sempre fica na minha cabeça. Se falar assim, na verdade, eu não sei exatamente o que isso significa. Mas busca uma definição disso. É filosófico, né? Busca aí agora, qualquer coisa, daqui a pouco você mostra o que você acha. A parte prática, assim, eu compreendo, né? É um pensamento que estaria mais para investigação do pensamento, né? Filosófico, né? Mas no métier científico eu queria saber qual viés que ele ocupa, sabe?
ou se ele estaria mais para o científico ou mais para o filosófico, também poderia ser uma pergunta, né? Isso. Obrigado. E se você quiser, busca aí uma definição, daqui a pouco você apresenta para a gente aí o que você achou. Conhecimento religioso, revelado pela fé divina ou crença religiosa, não pode, por sua origem, ser confirmado ou negado. Depende da formação moral e das crenças de cada indivíduo, né? Então, é um conhecimento compartilhado, passado, entre pessoas, experiências testemunhadas entre pessoas, mas, como o senso comum, não depende de atividades, qual que é o termo? Não depende de observação metódica, né? Então, ainda que existam práticas, né, que recorram a uma observação metódica, né, existem processos aí em algumas religiões nesse sentido. Mas uma outra forma de conhecimento, a questão é qual é, quando a gente olha o conhecimento científico, que depende da investigação, né, não apenas de encontrar soluções para problemas práticos da vida diária, né? Característica essa como conhecimento ordinário, mas do desejo de fornecer explicações sistemáticas que possam ser testadas e criticadas através de provas, né? Ou seja, isso caracteriza bem e diferencia o conhecimento científico, né? Essa é uma característica que o diferencia dos demais, né? Então, ele não é o conhecimento, ele é um tipo de conhecimento com essa característica. E aí eu sigo aqui com a apresentação de alguns conceitos, né? Conceito de ciência, né? Busca constantes explicações e soluções para problemas. Esse aflige e incomoda o ser humano, né? A gente, na pós-graduação, a gente faz o aluno, mesmo que o aluno chegue na pós-graduação, precise, no processo seletivo, apresentar um projeto de pesquisa, que é o que vocês vão aprender a fazer durante esse semestre, a gente precisa de uma pergunta que precisa ser respondida, que a ciência se guia por isso, né? E muitas vezes, conversando sobre possíveis problemas de pesquisa para os alunos, a gente sempre caminha por aí, né? O que te incomoda, né? Que problema? Porque existem problemas? Sim, existe problema. O interruptor de luz, ele está rachado, mas ele liga e desliga. Tem gente que não dorme por causa disso. Tem gente que dorme. Tem gente que, pelo fato dele estar ligando ainda, ele está bem. Então, para a problemática causada por aquele problema é maior. Para outros é menor. Então, um determinado problema que geraria uma pesquisa, para mim eu não sou tão sensível àquilo. Outra coisa me incomoda mais, e a minha pesquisa vai por ali, né? Então, a gente parte de questões que precisam de pesquisa. Essa é a ciência se guia por aí, né? Já a pesquisa, né, que gera ciência, né? Eu quero gerar conhecimento novo, quero gerar ciência fazendo pesquisa. É um conjunto de atividades orientadas para a busca de determinado conhecimento. O objetivo da pesquisa científica é explicar, prever ou controlar um determinado fato ou fenômeno. Então, eu falei bastante disso para vocês, né? A gente está ali na fronteira do conhecimento, olhando para ele e falando, para onde vamos? O que eu consigo enxergar sobre o futuro, ou entender melhor o que já se sabe, né? E aí a gente está falando de fatos ou fenômenos. A gente está falando de um fenômeno que é um processo,
Por exemplo, o fenômeno da pandemia, né? Sob o fenômeno da pandemia, o que aconteceu na comunicação científica? Sob o fenômeno da pandemia, como se alterou o modo de trabalho? Sob o fenômeno da pandemia, como a informática se desenvolveu? Perguntas de diversos campos. Sob o fenômeno da pandemia, como a economia de determinada classe social se comportou, né? Ou um fato, né, que mudou, né, nesse... Legal, então a pesquisa é investigar um assunto de interesse e relevância, observar acontecimentos, conhecer com profundidade, utilizar métodos científicos, responder às questões que surgem no decorrer do estudo, descobrir resposta, ter curiosidade constante, busca, tá? Então, eu costumo dizer o seguinte, que antes de entrar no método, né, ficar nesse slide aqui, eu costumo dizer o seguinte, vocês estão fazendo uma disciplina de educação, estão começando uma disciplina de introdução à pesquisa. Vocês vão precisar fazer um TCC para finalizar o curso, né? Tem um livro que vocês vão ter acesso a um PDF dele, de Umberto Eco, um pesquisador italiano, que ele diz o seguinte, ele diz o seguinte, não, cujo título é Como se faz uma tese. Tese no sentido de monografia, mesmo de fim de curso. E ele fala justamente isso, né? Ele fala assim, muitas pessoas só fazem uma pesquisa na vida por causa da obrigatoriedade, né? E o livro dele, que visa ajudar na definição de temática do trabalho, e serve como um manual de como que eu faço o meu TCC, que é bem o objetivo dessa disciplina, né? E trabalhos em geral, né? Como que a gente facilita isso com dicas, né? E esse pesquisador, ele diz que no livro dele, né, ele traz informações para que as pessoas se baseiem nelas, sigam essas instruções para fazer o trabalho, para facilitar a execução desse trabalho, né? Porque nem todo mundo vai fazer essa pesquisa para poder se formar por prazer. Eu sonho fazer um TCC. A maioria, não. A maioria das pessoas, eu acho, né, não tenho esse dado, né, recente, a maioria das pessoas buscam um curso superior pela profissão, né? Quando você faz, eu nunca imaginei ser um professor de universidade pública, ser um pesquisador, né? Mas fazendo a graduação, eu tive um contato com um pesquisador estrangeiro que falou, olha, você estuda estatística, você já ouviu falar de estatística textual, né? Tem uma área que é a ciência da informação, que trabalha com estatística de texto, de conteúdo do texto. Eu falei, puxa, não tinha ouvido falar nada disso na graduação. E para mim era se formar e ir para o mercado, né? E por causa desse contato com esse pesquisador, eu acabei me interessando em fazer um mestrado. E depois que eu estudei uma questão que é muito voltada para a universidade, eu não vi muito onde trabalhar, apesar de eu arrumar um emprego. Eu trabalhei, no fim do mestrado, eu fui trabalhar na BIREME, né? BIREME é a Biblioteca Regional de Medicina, que é na Unifesp, ali na Vila Mariana, e é uma biblioteca regional porque é ligada à Organização Pan-Americana da Saúde, né? E eles foram sempre muito adiantados nas questões tecnológicas, né? Então, eles produziam bases de dados em CD-ROM, antes da internet, né? Eles eram realmente muito atualizados. E ali surgiu o Cielo, né?
o Cielo, essa base de dados, esse portal que tem revistas científicas, né? Então, até hoje eu uso dados do Cielo, tenho contato, trabalhei, né, 6 anos lá na Bireme, ligado ao Cielo e tal. E aí, fazendo doutorado, eu fui vendo que esse meu tema de pesquisa não teria tanta aplicação, tanto lugar para trabalhar, e fui gostando de fazer pesquisa, e assim fui. E eu acho que isso é o mais comum, que quem acaba seguindo carreira acadêmica é alguém que na universidade descobre esse interesse, né? Não são tantos, né? Tem muitos filhos de professores que se tornam acadêmicos, né? Ou professores que tiveram pais acadêmicos, né? Eu tenho alguns colegas na universidade que é esse o caso, né? Então, não é pelo menos no Brasil, não é uma profissão tão difundida, tão popular, de tantas pessoas pensarem nisso. Mas o contato com a pesquisa na universidade, às vezes, te abre um horizonte para um exercício profissional diferente, né? Mas o que eu queria dizer para vocês com isso, né? Um grande objetivo meu com essa disciplina, depois eu vou encontrar vocês de novo em TCC 1, né? Que é o penúltimo semestre de vocês. Em TCC 1, o objetivo da disciplina é vocês proporem o próprio projeto de pesquisa, o projeto de TCC, já com o TCC iniciado. Aí, em TCC 2, vocês vão ter um orientador dentro daquele tema do projeto de vocês vão escolher um orientador e procurar um docente do curso, e vão desenvolver no segundo semestre esse projeto que já foi iniciado, vocês desenvolvem e defendem o TCC no fim do último semestre, né, do curso. Então, qual que é a minha missão? A minha missão é oferecer elementos para vocês, para que o TCC, que é algo que muita gente, se pudesse, não faria, ou que querem fazer uma vez e nunca mais, faço questão de nunca mais fazer um trabalho científico na vida, isso é uma realidade, né? Mas para tornar esse processo mais tranquilo. Tranquilo como? Seguindo manuais, dicas de livros de pesquisadores experientes, para que vocês tenham objetividade. É um trabalho que eu não sei nem por onde começar, tá? Então, leia algo que fala por onde começar e faz daquele jeito. Essa é a ideia, né? Mas o que eu queria dizer para vocês, independente, se esse é o caso de alguns de vocês, olha, nunca mais quero fazer um trabalho científico, saiba de uma coisa, que eu aprendi com o uso da pesquisa e do método científico, né? Que eu vou pôr aqui no slide do método científico. O que eu aprendi? O conjunto dos meios dispostos convenientemente para alcançar um fim. Ordem ou sistema que se segue no estudo, no ensino de qualquer disciplina. Maneira sistemática de expor as matérias de um livro. Percebam o aspecto organizativo, né, que tem a ver muito com a área de ciência da informação. Né? Tem a ver com a ciência geral, mas tem a ver com o papel do profissional da informação, né? Maneira de fazer as coisas, modo de proceder, conjunto de regras para resolver problemas análogos, classificação ou distribuição sistemática dos diversos seres, segundo os caracteres ou semelhanças que apresentam, né? Gente, escrever em geral ou escrever texto científico, o texto científico te dá um pouco menos de liberdade para passear tanto. Você tem que definir um objetivo, tem que ser direto, né? Não dá para usar muito adjetivo, né? A gente aprende na escrita científica que a gente precisa dizer que não existe um baita resultado, um super resultado. Existe um resultado que eu apresento e provo, e as pessoas vão concluir se ele é um baita resultado ou não.
né? Então, a gente não usa superlativo no texto, né? Os adjetivos ficam, a gente fica mais na descrição daquilo que é, procurando não querer influenciar pela linguagem, né? Mas mostrar com evidência, né? Por isso que tinha um pouco essa liberdade. Então, essa objetividade que a gente é obrigado a ter quando escreve um texto científico ajuda a gente em muitas coisas da vida, nessa organização. Como eu falei, o bibliotecário aprende isso, aprende a organizar, aprende a sistematizar, aprende a resumir, né, a informação e classificar para organizar, né? Então, é uma coisa que ajuda a outra, né? Então, assim, aprender o método científico em pesquisa me fez ter muito mais objetividade, por exemplo, para avaliar o próprio e-mail que eu escrevi para alguém, né? Então, às vezes você escreve um e-mail para alguém, no WhatsApp nem se fala, né? A gente escreve ali na pressa aquela mensagem, a pessoa, o quê? Não entendi nada. A pessoa tem aquilo que poderia ser uma mensagem vira 6, né? Que vem e vão, né? Por quê? Por falta de planejamento, né? O que eu quero transmitir. No WhatsApp a gente tem toda a liberdade para não fazer desse jeito, para não perder tempo mesmo, né? Mas quando eu envio um e-mail, quando eu faço uma carta, quando eu tenho que escrever um texto no meu ambiente de trabalho, eu preciso conseguir me comunicar, né? E essa estruturação das ideias, isso é um exercício obrigatório e constante no texto científico, né? Então, se você fizer um TCC para se formar e nunca mais escrever um texto científico, tenha certeza que você ganhou com isso. Você foi obrigado a organizar suas ideias com base nas ideias de outro, reuniu ideias de outro. Isso certamente vai trazer um ganho para você, mesmo que seja sem prazer, né? Mas que seja, você vai ver um ganho. No fim, você vai falar, puxa, né? Olha, né, eu já tive essa experiência com a minha primeira orientanda de mestrado. Ela era uma colega de trabalho minha no Cielo. Eu vim para a USP, entrei na pós-graduação, né, para dar aula, e ela foi uma candidata, entrou, e ela queria fazer o mestrado, e o mestrado dela foi uma pesquisa sobre a atividade dela lá no Cielo, né? Então, qual era a atividade dela? Ela faz análise dos periódicos que querem entrar no Cielo. Então, essa análise tem que observar diversas características do periódico, sistematizar tudo isso, e aí um comitê toma a decisão se ele entra ou não com base naquelas informações. Um comitê de fora do Cielo, da comunidade aí, científica do Brasil, né, comitê de várias áreas, enfim. E ela foi fazer a pesquisa sobre esse processo. Com dificuldade de escrever, todo o processo eu tive que ir estimulando, ajudando, enfim. No primeiro congresso que teve, antes dela começar a escrever de fato o trabalho dela estava, eu conhecia o processo, né? Então, o trabalho dela estava mais na minha cabeça do que na dela, né? Então, o primeiro trabalho que saiu da pesquisa dela, eu escrevi. E eu fui o primeiro autor do trabalho e ela me acompanhou, recuperou os dados. Então, foi um trabalho meu, na verdade, né? Esse primeiro trabalho. Mas o mais interessante foi quando ela viu esse trabalho escrito. Ela viu e falou assim, nossa, eu não sabia que dava para escrever tudo isso sobre o meu trabalho, né? Então, o que é isso, né? Ela saiu do ambiente dela cotidiano, das atividades corriqueiras dela, e ela saiu um pouquinho desse ambiente para olhar de fora para o trabalho dela. Olhar de fora com a lente de uma área do conhecimento, uma lente da universidade, né? Então, né, pensa o seguinte, você está ali numa linha de produção, fazendo sempre a mesma coisa, e você para, peraí, deixa eu analisar o que eu estou fazendo. E aí, você toma um susto, muitas vezes,
porque você não tem essa noção, né? Então, é isso aí, o trabalho científico, ele te faz pensar, ou te dá um método de pensar sobre as coisas, né? Isso que é importante. Deixa eu só mais um pouquinho sobre método, eu não vou me prender a isso. Aqui a bibliografia, tá, aquilo que eu falei. Eu não quero ir para passar de 11 horas hoje. E então, o que eu queria saber de vocês, se vocês quiserem, põe aí no chat para eu ter uma ideia Todos vocês já entraram no Moodle, tiveram acesso? Eu não olhei, eu consigo ver se vocês acessaram, mas eu não olhei isso. Eu criei lá a disciplina no Moodle, alguém tentou e não conseguiu. Se alguém tiver problema, me avisa, tá? E eu vou pôr conteúdo de cada aula no Moodle. Esse PowerPoint sempre vai para o Moodle. O vídeo da aula, quando eu gravar, vai estar lá também, tá? Então, estou vendo aí que vocês tiveram acesso. Então, durante o dia, normalmente, durante a tarde, ou perto da aula da noite, ou amanhã de manhã, eu atualizo no Moodle. Então, vocês vão ver que lá vocês têm um espaço já disponível dessa primeira aula de apresentação da disciplina, e vocês vão ter lá esse PowerPoint, o vídeo, e também textos, né? Vocês vão ver que eu sugiro 2 textos, né, para vocês darem uma olhada para a aula que vem, né? Tá dito lá, qualquer coisa vocês me escrevem, e sempre que tiver uma dúvida por e-mail que eu vejo que é importante para todos, eu uso aquela mensagem do Moodle mesmo, que eu imagino que vocês receberam com horário, né? Eu dei um aviso para vocês, até para iniciar a comunicação por ali. Quando eu quiser escrever para todo mundo, eu envio por ali e vou informando, tá? Eu não vou falar, eu tenho o calendário aqui, mas eu faço isso na aula que vem, falo um pouquinho mais da nossa dinâmica de trabalho, mostro todos os conteúdos para vocês, tá? Então, essa aula é mais para a gente olhar de uma maneira geral o contexto, né, de pesquisa. Depois, na aula que vem, a gente vai começar a separar, fazer uma diferenciação entre as ciências naturais, olhando para as ciências sociais e humanas, e depois a gente chega na biblioteconomia. Então, a gente passa na disciplina questões mais práticas, né, de busca de literatura, de norma, de normalizar a bibliografia, para fazer referência bibliográfica, enfim. E depois, mais por fim, a gente já vai se encaminhando para definição de temas, para definição de metodologia de pesquisa, para esse projeto em grupo, sabe? Então, a disciplina não tem... na verdade, a gente faz atividades no caminho que constroem esse projeto, tá? Então, vocês não têm um trabalho que vai dar para vocês irem construindo ao longo do tempo. Tá certo, gente? Eu costumo fazer chamada, eu não vou fazer hoje, tá? Estou com a lista aqui, mas a gente engrena nisso a partir da semana que vem. Então, semana que vem a gente se vê também às 8h30. Tá certo, gente? Estou vendo aqui algumas confirmações. É isso. Boa semana para vocês. Deixa eu ler aqui rapidamente que metafísica é uma das disciplinas fundamentais da filosofia. Está na filosofia, né? Que examina a natureza fundamental da realidade, incluindo a relação entre mente e matéria, entre substância e atributo, potencialidade e atualidade. É isso aí, Paulo. Tem
até uma outra. Maravilha, gente. Boa semana para vocês. E nos Obrigado. vemos. Qualquer coisa, podem mandar e-mail. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.